Meu primeiro relacionamento eu tinha 15 anos e a princípio era um relacionamento normal, bom. Só que depois começou a virar abusivo. Eu ouvi da boca do meu pai que eu era um câncer na vida dele. Eu comecei a guardar aquilo e aquilo começou a fazer uma ferida dentro de mim, vamos dizer assim. Juntos, Daiane e Fernando aceleraram tanto que o casamento foi parar na UTI. Com o começo dessas brigas, aí eu comecei a viver uma vida desenfreada. Eu cheguei a perceber, sim, que ele estava bebendo. Droga, então, porque eu comecei a fuçar. Aquilo que eu vi deveria ser uma oportunidade minha de colocar um freio naquele relacionamento. E ainda, relacionamento Pluntiplatis 1? Você sabe o que é isso? Agora, na Escola do Amor. Olá, está no ar a Escola do Amor. Aqui os mitos e a desinformação amorosa não têm vez. E vamos começar falando justamente de algo que ainda é um tabu na vida dos casais. Dinheiro, isso mesmo, grana. Claro que isso não é nenhum palavrão, mas a verdade é que tem muita gente que não consegue falar nem planejar as finanças quando está envolvido com alguém. Esse problema precisa ser enfrentado já no começo da relação. Então você, como um bom aluno, separa aí um caderninho, porque nós vamos fazer um cursinho rápido aqui em 3 etapas: namoro, noivado e casamento. E a jornalista Patrícia Lages vai falar dessa primeira fase hoje, o namoro. Vamos ver no que você precisa ficar mais atento quando está conhecendo alguém. Preste atenção. Todo mundo sabe que namoro, noivado e casamento são fases do relacionamento. Mas o que muita gente não sabe é que o dinheiro faz parte dessas fases de maneiras muito diferentes. E hoje, no Economia 2, você vai aprender como se relacionar com o dinheiro no namoro. A fase do namoro é aquele momento de colocar as cartas na mesa, mas não os cartões e as carteiras. Quando o namorado, a namorada começa a assumir compromissos financeiros do outro, emprestar o cartão de crédito, contrair empréstimo para o outro, não é legal. É como se vocês estivessem colocando a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque isso vai gerar expectativas. Aquele que empresta o dinheiro ou que paga a conta vai se achar numa posição mais elevada no relacionamento. E aquele que é ajudado financeiramente pode se sentir preso apenas por gratidão ou por dependência financeira mesmo. E isso não é legal. Eu não controlo o dinheiro do meu namorado. Ele tem as obrigações dele e eu procuro arrumar um emprego e ter a minha independência. Observo a vida financeira dele, sim. Porque nós temos planos de casar e se é mais viável a gente já ter essa observação desde agora. Eu observo porque se eu tenho planos futuros com ele, tudo envolve dinheiro também, né? Viram só? Por isso é importante que nessa fase você observe coisas como: ele recebe o salário e em questão de dias já não tem mais nada. Ela tem o nome sujo e não tá nem aí para pagar o que deve. Ele é aquele muquirana que quer dividir até a água de coco que vocês tomam juntos. Resumindo, a fase do namoro é o momento em manter os olhos bem abertos e as carteiras fechadas, porque só assim você vai saber quais são as reais intenções um do outro. Para mais dicas e sugestões, acesse facebook.com/Escola do Amor. Até a próxima! Obrigada, Patrícia. E vocês viram quanta coisa é possível perceber só pela forma como o parceiro lida com o dinheiro, né? Por isso, abra bem os olhos e feche a carteira, né? Como disse a Patrícia. Muitos problemas podem ser evitados se você perceber quais são as dificuldades que cada um tem em relação ao dinheiro. Por exemplo, nós nunca tivemos problema nesse sentido. Não, com respeito a isso, nem no namoro, nem no noivado, nem no casamento. Sim. Sempre equilibrados. Porém, eu acho que eu sou um pouco mais controlado. Não que eu sou também, né? Não que eu seja mão de vaca, mão fechada, e que ela seja uma pessoa que gasta assim demais. Não, mas eu acho que eu sempre pendi um pouco mais para esse lado de ser controlador, nesse sentido, e você mais aberta, né? E é importante perceber isso também, né? Essa questão, às vezes, a pessoa também é mais liberal, né? Com respeito ao dinheiro. Então, às vezes, quando também o namorado, né? Ou a namorada chega, olha, toma cuidado, né? Não melhor assim, faz dessa forma. E a outra pessoa ouvir
isso também é um bom sinal, né? Não, se tá certo, nunca pensei dessa forma, então isso também é bom. Um dando um toque no outro, né? E é bom que você não pense que isso é uma bobagem, não, porque a questão financeira hoje é uma das maiores causas de divórcio entre os casais. Por isso, fique atento. É, porque quando os boletos começam a acumular, o amor costuma sair pela janela. E até mesmo antes de casar, já no noivado, muita gente se atrapalha com isso. E a Patrícia vai analisar essa etapa na semana que vem. E por falar em noivado, tem algumas pessoas que não querem nem saber disso, né? É aquele relacionamento Plukt-Plakt-Zum. Você lembra disso? Alguém aí em casa lembra dessa música? Plukt-Plakt-Zum? Eu lembro, já até na minha cabeça já. Não vai a lugar nenhum. Plukt-Plakt-Zum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado. Olha, essa música fez parte da infância de muitos, né? É verdade. E ilustra bem o tipo de relacionamento que não passa de uma ficada ou duas ficadas, né? Que termina e assim a pessoa nem percebe, começou e não vai para lugar nenhum. É, e tem muita gente que já entrou nessa. Vamos ver essa matéria. Não vai a lugar nenhum. Esta música foi composta e lançada em 1983. Será que você está num relacionamento Plukt-Plakt-Zum que não vai a lugar nenhum? Hoje vamos saber se as pessoas estão passando por essa situação. Plukt-Plakt-Zum. Não vai a lugar nenhum. Eu preciso saber o seguinte, você conhece algum relacionamento ou já teve algum relacionamento Plukt-Plakt-Zum? Já tive e conheço muitas clientes minhas que têm. Não, acho que não. Você já teve um relacionamento Plukt-Plakt-Zum que não foi a lugar nenhum? Já, claro que sim. Da sua parte ou da parte dela? Das duas, né? O que você aprendeu com esse relacionamento, então? Com esse? É difícil, né? Não tem um específico, assim, mas... A gente aprende que ficar sozinho não é tão ruim, talvez. Qual que é o segredo para não passar um Plukt-Plakt-Zum no relacionamento? Eu acho que é difícil prever isso, viu? Porque hoje em dia não é como na minha época de garoto, por exemplo. A gente namorava, conversava, quando ia ter algum problema, sentava, discutia a relação. Hoje não, hoje, não tô afim de você, tchau. Vira as costas e sai andando. Quer saber se o outro tá legal, se não vai ficar legal. Qual é o segredo para não passar por um relacionamento Plukt-Plakt-Zum? Estabilidade. Financeira, emocional? Total. Financeiro, emocional. Equilíbrio é o segredo. Pra não ter o relacionamento Plukt-Plakt-Zum e ficar sofrendo muito, né? Porque depois a mulher sofre. Ela precisa se conhecer. É o autoconhecimento dela. Cumplicidade e parceria é o segredo para não ter um relacionamento Plukt-Plakt-Zum? A cumplicidade sempre a coisa boa, né? A cumplicidade traz a harmonia, traz felicidade. Você tem seu relacionamento rotulado, carimbado, registrado e blindado? Sim, posso dizer que sim. 13 anos de casado, 2 filhos, casei com a minha melhor amiga. Então, falando de relacionamento de casal, né? Então, sim. Tá aí, professor e professora, aqui é um cara que vai a algum lugar. Plukt-Plakt-Zum, não vai a lugar nenhum. Boa viagem! Obrigado aí ao nosso Raul Seixas. Você já teve algum relacionamento? Tive, eu já tive um Plukt-Plakt-Zum. Já teve, já que eu sei. Já tive e o fato de tive, né, por ter tido esse relacionamento foi porque as minhas amigas estavam namorando, né? Então eu conheci um rapaz e eu queria namorar, porque eu não queria ficar de fora, né? E aí comecei a namorar, namorei 3 meses, só isso, porque eu não tinha, assim, um sentimento por ele, mas eu queria ter alguém, né? E o maior problema desse tipo de relacionamento é que você perde algo muito precioso e que não tem como retomar, né? Que é o seu tempo, né? Uma atitude tem que ser tomada. Se você está vivendo uma situação assim, você tem que ser sincero com você mesmo. Você está vendo que não vai para lugar nenhum.
E às vezes nessa situação, a pessoa tenta se convencer que no final vai dar tudo certo. Ela está fazendo a soma e está vendo que vai dar errado, mas o coração a engana. Então, seja sincero com você e com a pessoa para você não perder tempo. Então, fica o alerta. Enquanto você ficar nessa, além de perder tempo, você pode deixar passar sem perceber aquela pessoa legal que poderia ser um ótimo parceiro. Por isso, não se deixe levar pelo momento. Invista em algo que realmente possa valer a pena. E saber se vale a pena insistir ou se é melhor desistir é exatamente o problema de um aluno lá de Campinas que ele nos apresentou. Quando ir à luta e quando recuar. Vamos ver o que está acontecendo com Alex e como podemos ajudá-lo. Ele deixou a pergunta lá no nosso WhatsApp. Me chamo Alex, tenho 25 anos. Eu namorei por 2 meses uma mulher de 22 anos, da qual conheci há 3 meses. Nos damos muito bem, estamos montando até uma empresa juntos. Nossos objetivos principais são bem compatíveis. Temos nossas diferenças, mas é como de qualquer outro casal. Ninguém é igual. Nunca brigamos nem nos desentendemos. Temos um bom diálogo, porém ela quis terminar. No início, ela disse que os sentimentos dela foram verdadeiros, porém ela não consegue me ver como um namorado, e sim como um irmão, como um ótimo amigo. Eu gostaria de saber como proceder. Alex, olha só, são 5 meses que vocês estão juntos, né? Começaram a conversar, estão namorando e já foram aí para uma sociedade de um negócio, não é legal. Vocês já começaram dando um passo maior do que a perna, envolvendo uma outra questão. Se ela hoje está nessa situação de falar para você que só te vê como um amigo, essa é a hora de parar. Essa é a hora que você tem que dizer o seguinte: não dá mais. Lembra que a gente falou agora do relacionamento Plukt-Plakt-Zum? Ela não quer isso. Então ela já foi sincera. Ela, sem assistir o programa, já viu aí a dica que foi dada de ser sincera. Então, eu acredito, Alex, que é a hora de parar e você tem que rever se vale a pena essa sociedade. Porque lidar com um sentimento, com uma pessoa que você gostou ou gosta, não é bom, né, Cíntia? E o fato é que não existe esse negócio de, vamos ser amigos, eu vejo você como um irmão, como um amigo. Isso não existe, porque ela vê dessa forma, mas você ainda tem sentimentos por ela, você gosta dela. Então, querendo ou não, o fato de você estar perto dela, você ainda vai ficar com aquela esperança, sabe? Eu vou tentar conquistar ela, eu vou tentar fazer alguma coisa para ver se ela gosta de mim. E é aí que mora o problema, porque pode correr o risco de você virar um homem carente, né? Então, isso lá na frente vai ser um problema. Hoje você pode até pensar assim: não, então eu vou ficar como um amigo, vou ficar ali perto dela porque eu gosto dela, não quero ficar longe. Mas que lá no fundo você vai estar fazendo isso com uma esperança de, quem sabe, ela volte a gostar de mim, né? E isso é um problema sério pro interior da pessoa. Sem dúvida. Né? E se ela já está definida a virar a página, amanhã ela vai estar com uma pessoa e você vai se ferir mais ainda, Alex. Então, ela foi sincera com você e disse: olha, não dá. Então, você tem que seguir em frente. Faça seja sincero com você. Exato. Também, né? E Isso siga em frente. É importante, né? E como o Alex, tem gente que custa para entender o que quer do relacionamento ou simplesmente viaja na maionese. E aí acaba quebrando a cara. Acompanhe com a gente. Amor? Oi, amor, adivinha? O que houve? Que malas são essas? Já sei. Você vai viajar e passou aqui pra se despedir de mim. Sabe o que é? É que eu não aguento mais os meus pais pegando no meu pé. Posso passar um tempo na sua casa? Um tempo? Um tempo. Daí a gente aproveita pra se conhecer melhor. Já tem uns 3 meses que a gente tá namorando. E eu tô tão feliz. Daí, olha só. Eu prometo que enquanto eu estiver aqui na sua casa, eu vou cuidar direitinho de você. E eu não vou dar trabalho, tá? Eu também tô gostando do nosso namoro.
mas eu prefiro ir com calma. Você sabe como é, né? Quem tem pressa come cru. Eu já vou ligar pros meus pais e dizer que tá tudo certo, que é pra eles não se preocupar. Não, quer dizer... Não, liga pros seus pais. Fala pra eles que você vai passar o final de semana aqui e que segunda-feira você vai estar de volta. Você não quer que eu passe um tempo aqui na sua casa, é isso? Ah, já entendi. Você não me ama. Será que tem gente assim que viaja na maionese? Isso aí é viajar na maionese. Olha... Nós estamos juntos há 3 meses. Que ideia excelente, né? Vamos morar juntos, olha só. É, né? E como ela falou assim, você não quer que eu fique aqui Você com o tempo? Você não me ama? Não, ele não quer, né? Então, há casos assim também, né? Que a pessoa pressiona tanto, né? Faz tanta questão, faz tanta força que deixa a outra sem saber o que fazer, sem saber o que falar, né? Isso é tão desgastante, né? Isso é ruim para o relacionamento, que poderia, se fizesse tudo certinho lá na frente, né? Dar certo, mas tem gente que por causa da danada da ansiedade, né? Põe tudo a perder no começo. Por isso que a gente sempre reforça que é importante você estar bem com você. Assim você não coloca a carroça na frente dos bois, como aconteceu agora no reprovado do teste. A gente vai vendo, né, Cíntia, que as pessoas, elas agem assim. Infelizmente, tem gente que age assim, coloca literalmente a carroça na frente dos bois e depois pergunta por que será que deu errado. Então, você viu reprovado no teste. Então, para e começa a fazer o que é certo. Cuidado com a sua carência. Agora vamos ao tema principal de hoje, vida desenfreada. Você vai entender o que acontece com um casal que leva a vida loucamente. Vai derrapando no relacionamento em cada curva, passa por uma lombada, por uma pista escorregadia, mas nunca, jamais, em tempo algum, põe o pé no freio. E para esclarecermos um pouco mais sobre essa pequena analogia, sobre a importância do freio, nós pedimos ajuda ao Pedro Luiz Escopino, que sabe tudo de segurança e mecânica de carros. Acompanhe. Não dá para levar uma vida desenfreada sem sofrer consequências. E hoje nós viemos numa oficina mecânica para mostrar que com os carros não é diferente. O Escopino vai falar aqui pra gente. Escopino, qual a importância dos freios no veículo? O freio é fundamental, é segurança 100% nos veículos. Vamos mostrar aqui na frente, a gente tem o quê? O fluido de freio. Aonde é que fica, de quanto em quanto tempo a gente tem que olhar para ver se está tudo ok? No sistema de freio, nós temos, além de peças metálicas e peças que têm um contato físico, temos o fluido de freio, que fica sempre na parte frontal do veículo, identificado com esse símbolo amarelo. Tá. E é algo fundamental. Sem o fluido de freio, o veículo não freia. Não tem como parar o veículo, que é extremamente perigoso. De quanto em quanto tempo tem que dar uma olhada se o fluido de freio está ok? A manutenção recomendada é a cada ano ou 30 mil quilômetros. Bom, a gente tem então o freio de mão e o freio do pedal. Exatamente. Qual a diferença e a importância de cada um? Temos o freio de estacionamento, popularmente conhecido como freio de mão, e temos o freio do pé, que é o freio de serviço. O de serviço do pé é para as 4 rodas do veículo. No caso de eu perder o freio no pedal, pisei no pedal e senti que não está freando, eu posso usar o freio de mão? Não, é muito raro isso acontecer, de você pisar no pedal de serviço, o pedal de freio, e não ter freio. Mas existe a possibilidade. Numa emergência, você pode acionar o freio de estacionamento, com cuidado de acioná-lo devagar, para que não perca a estabilidade do veículo. No caso do freio de estacionamento também falhar, essa segunda chance não deu certo, o carro não teve a manutenção, acabou ou não soube usar também. Ou não soube usar, sim. O que pode acontecer é fatal. Acidente na certa. O veículo só vai acelerar, você não consegue tirar a velocidade, vai bater, vai entrar num canteiro, vai pegar uma guia, uma colisão, com certeza. Pode ser fatal. Fatal. Assim como num relacionamento, diante de obstáculos, qual é a conduta no veículo? Reduzir a velocidade e ter muita atenção e muita calma. Isso é muito importante. Pisa no freio, né? Pisa no freio. Se tem gente, né, que às vezes é imprudente com respeito ao carro, né, não vê esse cuidado com respeito ao freio, né? Então, imagina com respeito à vida amorosa, né? Muitas pessoas
nem pensam nisso, né? E já deu para perceber como o freio é fundamental para manter o controle do carro em todas as situações, principalmente nas mais perigosas, e isso a gente pode aplicar também no relacionamento. Se você não sabe quando é a hora de pisar no freio, parar para resolver os problemas, então uma hora vai vir uma derrapagem, uma hora vai vir um problema e a batida vai ser inevitável. Você tem que saber a hora de parar. Tem momentos, Cíntia, que o casal tem que saber a hora de parar para conversar, não pode seguir adiante sem resolver aquele problema. Namorados também. É a importância de parar um pouco. Não tem essa história de, eu amo, vai dar certo no final. Não, eu tenho que parar, resolver aquela questão justamente para não ter problema. E se você quer saber mais sobre essa vida desenfreada, no próximo bloco você vai ficar sabendo o que aconteceu com a Tayane e o Fernando, que acabou fazendo o casamento parar na UTI. É bem rápido, não sai daí, a gente já volta. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Agora nós vamos contar como a Tayane e o Fernando foram levando o relacionamento durante anos, derrapando aqui, batendo ali e nunca colocaram o pé no freio para resolver definitivamente os problemas que eles viviam. A vida desenfreada e inconsequente que levavam acabou tornando o casamento um grande desastre. Vamos conferir os detalhes dessa história. Tayane teve uma infância muito tranquila. Ela era a única filha mulher no meio de 3 irmãos homens e por isso cresceu rodeada de muito carinho e atenção. Meu primeiro relacionamento eu tinha 15 anos. A gente cresceu praticamente junto. Ele era colega do meu irmão. Então foi uma experiência a princípio boa. Eu criei muita expectativa com esse primeiro relacionamento. Por ser eu queria casar, ter filhos com ele. Ele era um pouco mais velho, tinha mais experiência do que eu. E a princípio era um relacionamento normal, bom. Só que depois começou a virar abusivo. Ele tinha amigos que o influenciavam a sair, ir pra balada. E então ele me dava boa noite e ia para outros lugares. Então aquilo que era bom começou a me sufocar de tanta desconfiança que tinha. Dele sair, eu não sabia o que acontecia, até que eu comecei a pegar traições. Terminei o relacionamento e fiquei um tempo sozinha. Não queria me envolver com mais ninguém, porque fiquei frustrada. E até então, depois de um mês, se eu não me engano, eu acabei conhecendo o Fernando. Fernando cresceu em um lar sem amor, respeito, carinho. Via seus pais brigarem constantemente. O pai dele nunca foi atencioso. Já sua mãe fazia de tudo para suprir essa falta de carinho do pai. Meu pai nunca deixou faltar dentro de casa, mas não tinha amor, carinho, não tinha respeito. Sempre presenciava a briga dele com a minha mãe, ofensas, e a gente cresceu assim. O Fernando, na infância, ele foi um menino muito carinhoso, uma criança calma, sim. Tive alguns problemas na escola com ele, mas ele sempre foi uma criança muito calma e carinhosa, tá? Mas no decorrer do tempo que ele foi crescendo, que ele foi passando da infância para a adolescência, eu tive alguns problemas. Porque o Fernando acabou absorvendo todo aquele sofrimento que eu tive no meu casamento, né? Que eu venho agora com divórcio e tal. Então o Fernando, ele absorveu isso. Então o Fernando, eu tive alguns problemas com o Fernando em questão de rebeldia, né? Então o Fernando começou a ficar algumas fases agressivas. Muito carinhoso, mas ao mesmo tempo agressivo. Então, ele era umas palavras duras comigo, em casa com as irmãs. Então, ele começou a se transformar numa pessoa que a gente não conhecia. E foi quando ele se descobriu como homem. Aí eu tive muito trabalho com o Fernando, né? Ele saía toda noite. Mas assim, ele começou a sair na quinta e chegava na segunda. Não atendia meu telefone,
que isso me deixava desesperada. O fato de eu ter me envolvido com droga, bebida, más companhias, querendo ou não, indiretamente influenciou no meu crescimento, na minha formação como homem. Porque eu não podia pedir do meu pai uma coisa que ele não me fornecia. Eu não podia ter esse conteúdo sendo que eu não tinha recebido. Então, tudo isso foi gerando falhas dentro dessa minha criação, que em vez de aprender dentro de casa, aprendi na rua. E de uma forma errada. E foi aí que, através desse meu comportamento de bebida, droga, balada, noitada, todo tipo de porcariada que a gente pode se envolver, que eu ouvi da boca do meu pai que eu era um câncer na vida dele. Depois que eu ouvi essa palavra do meu pai, que eu era um câncer na vida dele, eu comecei a guardar aquilo e aquilo começou a fazer uma ferida dentro de mim, vamos dizer assim. Então, tudo que eu fazia, eu lembrava daquelas palavras, que, querendo ou não, machuca. Porque para mim aquela palavra valeu mais do que um soco. E aí eu fui crescendo com aquela ferida dentro de mim que foi só crescendo. Depois disso que eu ouvi, o meu comportamento mudou totalmente. Eu não tinha critério, eu não tinha caráter, eu não tinha amor ao próximo. Pela minha família, então, a ideia que eu tinha de relacionamento sério já era alguma coisa já inexistente para mim. E quando veio a ideia de casamento, para mim um casamento era uma instituição falida, porque eu olhava os meus pais dentro de casa, meu pai desrespeitando minha mãe e aquele inferno dentro de casa, então já não acreditava. Falava que casamento, hoje em dia, quem vai casar? Eu conheci o Fernando por meio da escola. Nós estudamos juntos há uns anos, só que ele era totalmente diferente de mim. Eu era mais aquela que sentava na frente, mais tranquila aqui, realmente para estudar. Ele já era mais brincalhão, mais popular da galera do fundo. E ele entrou em contato comigo via mensagem por uma rede social. E num momento a gente começou a conversar, tranquilo, só que foi passando o tempo, ela começou a se fechar. E eu pedia um telefone particular dela, ela não queria me passar e dava desculpa e tudo mais, só que eu persisti. E até que ela cedeu e me passou o contato dela. A gente saiu, se conheceu e tudo mais, até que a gente acabou se beijando. E aí eu fui conhecendo ela e me interessei, não só por ela, mas que eu vi que ela era uma pessoa de família, não era uma pessoa sem formação, ela tinha carinho, tinha caráter acima de tudo. E aquilo me interessou, porque eu não tinha tido, então quando eu vi aquilo eu falei, poxa, isso eu quero pra minha vida. Eu resolvi dar uma chance pra ele. A gente saiu algumas vezes, umas 2 vezes, se eu não me engano. E ele já me pediu em namoro. Então aquilo pra mim foi um susto. Como que, né, não teve nenhum tempo, a gente não se conheceu tanto assim, ele já veio me pedir em namoro. Então eu não aceitei. Eu falei, desculpa, mas eu não quero namorar agora. Aí aconteceu que eu dei uma semana mais ou menos de gelo nela. Falei, bom, pra ficar assim eu prefiro nem ficar. Você sumiu essa semana. Você me ligava, você me mandava mensagem. Você até me pediu em namoro, lembra? E aí, do nada, você some. Você não me liga mais, tá saindo com um monte de gente. Parece até que não liga mais pra mim. Tá, eu ligo. É que na boa, tá, eu te procurei, eu te propus namoro e você não quis. Melhor eu ficar na minha, sozinho. Ficar correndo atrás de você não rola, tá? Poxa. Mas, Fê, eu te falei, eu já sofri muito com meu ex-namorado. E eu jurei pra mim mesma que eu não ia mais entrar num relacionamento como aquele. Tá. Então tá bom. Então vamos namorar. Vamos ficar juntinhos. Também preciso dessa chance, tá? Tá? Eu gosto muito de você. O início do namoro foi perfeito. Tudo o que a Tayane sonhava. O Fernando era um príncipe. Até que a família dela se mudou para o interior. E foi aí que ela viu seu sonho acabar. No começo eu ia todos os finais de semana para casa dela. Só que aí foi passando o tempo, eu ia um sim, um não, um sim, um não. Aí comecei 2 sim, um não, 3 sim, um não. E aí foi aumentando aqueles dias que eu não ia para casa dela. E ao decorrer do tempo, ele começou a não ir mais final de semana para casa. Eu comecei a estranhar. Com o esfriamento do nosso relacionamento por causa da distância, eu comecei a sair mais, consequentemente a beber mais, a sair escondido principalmente. Oi, Thay. Tudo bom? Aconteceu alguma coisa, amor? Nada não. É que eu tô com saudade. Eu queria você aqui. Então, Thay, essa semana foi corrida demais. Sabe, eu tô moído daquela semana exaustiva. E eu já praticamente ia deitar já, sabe? Então não vai dar pra ir aí, hein, Flor?
Eu te entendo. Mas, Fê, se a gente não se esforçar... Ó, tem ônibus de hora em hora. Vem pra cá, aqui você descansa. Vem, vai. Thay, meu amor, eu também morro de saudade de você. É que, infelizmente, hoje não vai dar, Tayane. Eu tô muito cansado. Então vamos fazer o seguinte, no próximo final de semana eu vou aí sem falta, tá? A gente faz alguma coisa, faz uma jantinha. Eu tô praticamente no deitar já, tá? Tá bom, então. Descansa. Depois a gente se fala, tá bom? Aí eu comecei a viver uma vida desenfreada. Então, o que antes era só sábado e domingo, ou sexta e sábado, começou a ser de segunda a segunda. Então, aí eu falei já pensei, vou chutar o balde e vou começar a fazer o que me der na telha, vamos dizer assim. Aí era a conta de eu chegar pra ele e falar, Fernando, o que tá acontecendo? Aí ele estourava, entende? Ele não se abria, ele se fechou, o Fernando se tornou um monstro. Ele perdeu o rumo da vida dele. E a primeira traição que eu peguei do Fernando foi quando ele falou que iria sair. Na verdade, eu vim passar um tempo na casa dele, um final de semana. E na hora que ele dormiu, eu acabei pegando mensagem de uma menina para ele. E foram 6 anos de idas e vindas, de traições, de términos, brigas. Eu falava pra ela, hoje eu quero ficar com você. Quando eu tava com ela era tudo bom, mas quando eu tava com os meus amigos eu percebia e via que era melhor ficar solteiro. Só que eu ficava nesse, hoje eu quero ficar com você, hoje eu não quero. Não acreditava no relacionamento do Fernando com a Tayane. Me desesperava muito, porque eu tinha muito medo também da Tayane engravidar e vir um filho no meio dessa situação. E volto a dizer, gosto da Tayane como minha filha. Mas assim, eu não acreditava. Ele não conseguia ter uma fidelidade para com ela. Entendeu? Ele tinha aquela coisa, ele sabia que a Tayane estava guardada para ele lá. Então ele saía para aquela vida toda torta, toda suja, mas ele sabia que a hora que a coisa pegava, ele voltava para ela. Eu não coloquei um freio nesse relacionamento por conta... na verdade, eu sempre imaginei o Fernando a pessoa que ele é hoje. Eu sempre depositei muita expectativa nele, porque, na verdade, eu conheci o Fernando, eu sabia que tudo aquilo era eu imaginava que fosse uma fase ruim que passaria. E as coisas que aconteciam, às vezes ela escondia de mim, né? Às vezes eu via ela meio emburrada, mas o que aconteceu? Ela se fechava, ela não se abria. Então eu não podia nem ajudar. Mesmo com todas essas tempestades, com todas essas contendas, essas brigas, chegou um dia que eu falei pra ela, vamos zerar tudo, vamos pôr uma pedra nesse passado e vamos começar do zero. Se tiver que fazer, vamos fazer certo. Vamos noivar, casar, até porque você é a única filha mulher e eu sou o único filho homem. Tanto é o sonho da tua família quanto da minha casar, casar um filho. Eu resolvi aceitar o pedido dele de noivado, achando que ali ele mudaria. Poxa, ali ele tá enxergando que, né, as fases de sair, de traição, já chegou ao fim, já deu, né, o que tinha que dar, que ele mudaria realmente. Mas não foi o que aconteceu. Ele queria sair de qualquer forma e me deixar em casa, porque ele tinha que ter o tempo dele, ter a saída só com os amigos dele. Então, ali foi me deixando mal, a desconfiança aumentava, o ciúme aumentava. Então, eu comecei a ser uma pessoa possessiva. Eu comecei a mais ter birra dela, tinha época que eu não aguentava ouvir a voz dela. Então, eu pensei comigo mesmo, falei, vou imaginar daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu não me imaginava com ela. E com todas essas brigas, com todas essas discussões, eu decidi terminar esse noivado. Eu fiquei muito mal. Fiquei mal mesmo, porque pra mim era o fim terminar um noivado. Poxa, a nossa família se reuniu ali, meu pai, meus irmãos, e a gente terminar o que mal começou, o que eu achava que seria ali o início de um relacionamento feliz. Eles terminaram o noivado e ficaram 1 ano sem ter contato nenhum. Mas voltaram a se falar quando, por uma fatalidade, o pai da Tayane faleceu. E eu fui até o velório prestar minha homenagem, a passar alguma segurança para a família, dar um abraço na família dela. E com essa fatalidade, eu vi o Fernando demonstrar sentimento para mim, coisa que ele nunca havia feito. Eu vi o quanto a minha família tinha um peso para ele, de qualquer forma, o quanto ele se importava, o quanto ele tinha um carinho, um amor
E a gente começou a se reaproximar. Porque mesmo estando distante, eu lembrava dela. Porque ela era uma pessoa de família, tinha caráter, era uma pessoa boa. Mas como a gente estava vivendo essa vida desenfreada, eu não conseguia ter força para ficar com ela. A gente ficou um tempo, de novo, sem se falar. E chegaram as festas de fim de ano. E eu resolvi mandar uma mensagem para ele, desejando um feliz ano novo para a família dele e tudo mais. E ali iniciou uma conversa. Até então a gente voltou a ser amigos. E depois, passando esse período de luto, minha mãe resolveu vir para cá, para São Paulo. E com isso a gente já começou a se falar com frequência. E aí a gente começou a ingressar num namoro. Como a gente já tinha tentado fazer, a gente tentou de novo, começou do zero, vamos começar do zero, agora vamos noivar decentemente, vamos namorar, noivar e vamos casar. Agora dessa vez vai. A princípio, o Fernando voltou a ser carinhoso, me dava atenção, mas isso foi só no início, até que ele começou a trabalhar numa balada. O Fernando recebeu uma proposta de ser promotor, né? Então o pessoal, ele veio todo feliz, porque ele é um homem bonito, chamava atenção. A mulherada era de balde, era de rodo, né? Então, assim, para mim foi muito difícil. Eu não engoli aquilo, eu não admitia, porque eu criei meus filhos longe de bebida, porque eu sofri muito com bebida. Então, assim, eu criei eles longe disso tudo. E o Fernando estava inteiramente envolvido com isso. E um dia eu comecei a perceber que pessoas que se aproximavam do meu irmão não eram pessoas que eu conhecia. E ali eu desconfiei um pouco, porque elas se aproximavam, parecia que elas pegavam alguma coisa e saíam de perto do meu irmão. E eu vi que elas estavam... O que elas iam buscar ali, na minha concepção, foi quando que eu descobri que eram drogas, que era o que meu irmão estava vendendo. Naquele momento, meu chão acabou, porque ver o meu irmão sempre foi meu exemplo de homem, sabe? E ver meu irmão naquela situação, ver que quando eu achava assim que ele tinha a maior moral, sabe? E ver que quando ele chegou no ápice do sucesso da vida dele, assim, na verdade, foi o lugar mais fundo que ele conseguiu chegar do poço dele. Eu cheguei a perceber, sim, que ele estava bebendo droga, então, porque eu comecei a fuçar. Fora o cheiro que ele vinha, né? Porque a gente brinca, mas e o bafo? Aquele mal, ele cheirava aquela balada. Ele cheirava aquela balada e ele chegava numa agressividade. Quando ele chegava em casa, era uma mistura de desespero, de alegria. Eu tinha dia que eu tinha vontade de dar nele, abraçar nele, ao mesmo tempo que você não sabe se está vivo, se está morto, o que aconteceu. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil, mas, assim, ele chegava, assim, transtornado. E aquilo começou a virar rotina, que eu ia pra balada, trabalhava a noite inteira e ao invés de voltar pra minha casa, eu ia pra casa dela. E com o passar do tempo, eu acabei indo morar com ela de vez. Esse período foi bem conturbado. Ele trabalhava na noite e chegava alcoolizado. Minha mãe presenciou algumas vezes ele chegando nesse estado. Eu ia buscá-lo muitas vezes nesse lugar que ele estava, na noite, e vinha carregado por diversas vezes. E aí, com o passar do tempo, como eu chegava praticamente todos os dias bêbado em casa, a mãe dela começou a perceber que um dia a gente brigou e a gente começou a gritar um com o outro e a mãe dela percebeu. No momento, ela não falou nada. Mas depois, quando a Tayane saiu para trabalhar e ficou só eu e ela em casa, ela sentou para conversar comigo. Peguei e conversei com ele. Eu falei para ele que não era aquilo que eu queria para minha filha. E se ele estava feliz com aquela vida. E falei para ele, o pai dela não está mais aqui, Fernando, mas eu estou. Então você vai ter que tomar uma decisão. Eu entendi o que ela queria falar, o que ela queria que eu fizesse, qual que era o rumo que eu queria que eu tomasse, mas eu não tinha freio para parar aquilo que eu estava fazendo. Então, eu falava, hoje eu vou parar de beber, hoje eu só vou trabalhar, hoje eu vou voltar cedo. Aquilo começava a me consumir e eu não conseguia voltar. Eu não tinha freio para falar, para cumprir o que eu prometia para alguém. Como nessa época de que eu trabalhava em balada à noite, tudo era mais fácil. Mulher, bebida, balada, show, tudo era mais acessível pelo fato de eu trabalhar na casa. Então, aquilo começou a se tornar rotineiro. Eu cheguei num ponto de sofrimento tão grande que uma vez eu fui levar o Fernando no trabalho dele, naquela balada que ele era promotor. E quando o Fernando entrou, eu fiz uma oração assim para Deus. Falei, olha, o negócio é o seguinte, ou o senhor muda essa situação, ou o senhor mata, porque eu prefiro enterrar meu filho do que continuar vendo ele nessa vida podre.
O meu irmão fez realmente minha mãe descer no inferno. E ali só ele mudando mesmo, mudança de vida dele para tirar ela daquela situação. A situação mais constrangedora, assim, forte para mim, na verdade tiveram duas. A primeira foi que nesse lugar que ele frequentava, eles postavam muitas fotos do pessoal, enfim, do lugar. E eu cheguei a pegar fotos do Fernando, abraçado até então com outras mulheres. Thay, me escuta. O que houve? Ele não tá te atendendo? O que tá acontecendo? Me conta. Ele mal atende o telefone. Ele não fala direito. Ele deve estar numa balada e, já era pra ele ter chegado há muito tempo. Você conseguiu localizar onde que ele tá? Uhum. E aí? Quer saber? Olha isso. Ai, cara, eu não acredito. O Fernando se meteu agora. O seu irmão não presta. Ele não presta. Por que ele tá fazendo isso comigo? Vamos lá. Eu vou te ajudar a encontrar ele. Ele estava dormindo, eram 3 horas da manhã. Sabe quando você tá dormindo assim, que você acorda com aquela quebrando a casa e aquela voz gritando, e aquela coisa que a pessoa tá meio enlouquecida? Essa mesa aqui, essa casa é um inferno, essa casa aqui. Eu tô te falando, eu falo sempre pra você sobre isso, que essa casa não presta. Aí, penetra aí, vem cá ver. Aqui, ó. Você acha que isso é? Acha que isso é? Isso aqui, você acha? Oi, papai. Calma, Fernando, tá tudo bem. Calma, Fernando, tá tudo bem? Por que tá tudo bem? Alguém morreu aqui! Para, Fernando, me escuta! Alguém morreu! Me escuta! Me escuta! Então se ninguém morreu, por que todo mundo com essas caras de Hein? Por que todo mundo com essas caras de pra mim? Por quê? Pastor? Agora ele tá... Desliga essa Acabou! Desliga essa Deixa a tua mãe! Vamos pro quarto. Olha só! Eu não paro, não! Eu não vou parar nunca de ser um câncer pra você, porque é isso que eu sou! Amigo. Cadê aquele seu uísque 12 anos? Cadê aquele seu uísque 12 anos, hein? Onde é que tá? Seu vou matar você, seu Olha, você me respeita, Fernando! Irresponsável! Seu moleque! Você, pai, você só não me entende! Você só não me entende! Só não me entende! Vocês não me entendem! Sai! Então, você faz ideia, como mãe, o que eu passei? Aquilo que eu vi deveria ser uma oportunidade minha de colocar um freio naquele relacionamento. Só que, mais uma vez, não foi o que aconteceu. Eu cheguei para ela e falei, vamos fazer as coisas certas. Eu vou parar de trabalhar na balada e a gente senta e vai casar no civil. Se você quer fazer as coisas certas, vamos fazer tudo certo. A gente vê aí, vamos fazer tudo certo, vamos casar no civil. Quer dizer, não queriam parar, né? Vamos continuar. Mas não tem freio, vamos continuar. Ignorando todos os sinais. Se eu tô andando, Cíntia, eu tô lá com o carro, e tem um sinal que está dizendo que tem uma curva acentuada à direita. Então, a minha expectativa é a seguinte: daqui a alguns metros eu tenho que reduzir o carro, eu tenho que frear e virar à direita. Eu não posso fazer o que a Tayane fez, né? Não. Eu estava com as melhores expectativas, mas o sinal está dizendo que não é para eu avançar. Se a placa está dizendo vire à direita, como é que eu vou tentar virar à esquerda ou vou tentar seguir em frente? Não, o sinal está claro, o sinal está nítido. Quantas pessoas que ignoram todos os sinais e depois perguntam por que deu errado? Exatamente. Sempre essa pergunta vem à tona. Aonde eu errei? E o que não falta, né, em um relacionamento assim são os sinais, são essas placas, né? Há quem está num relacionamento com uma placa assim, ó, rua sem saída. Mas mesmo assim, rua sem saída, mas eu vou entrar nessa rua aqui, mas não vai ter saída, não tem como. Então, muitas pessoas veem esse sinal, mas, sabe, ignoram. Não, eu vou deixar de lado porque, vamos saber, de repente não é bem assim, né? Não é bem assim, o tempo vai mudar, né? E acho que um detalhe, assim, super importante que é na história deles foi essa questão, assim, não, agora, você quer fazer certo? Vamos fazer certo. Vamos noivar. Vamos morar juntos. Vamos morar junto. Né? Não, aí vai dar tudo errado,
você vê mais sinais ainda, mais placas ali, buraco na via, né? Tudo, todos os sinais. Aí quando para, sabe, vem ali o remorso, né? Quando, não, poxa, tá dando errado, vamos mudar a situação. Então vamos fazer o que é certo, vamos casar. Quer dizer, ao invés de pisar no freio, pisa no acelerador. Mais ainda, achando que o fato de falar assim, não, vamos fazer o que é certo, achando que isso é o freio. Pelo contrário, isso é pisar mais ainda no acelerador, porque noivar, morar junto, casar, sem ver por que aconteceu aquilo tudo, sem pisar no freio e falar assim, não, peraí, vamos ver o que tá dando errado, sabe? Vamos sentar, vamos conversar. Se é um namoro, olha, vamos terminar, não tá dando certo, sabe? Esse relacionamento é abusivo, você não me respeita, então vamos terminar. Eu tenho um problema que eu tenho que resolver, algo dentro de mim, como ele falou, da ferida, enfim, das coisas relacionadas ao pai. Eu preciso encontrar uma outra referência. Antes de me relacionar com você, eu tenho que estar relacionado muito bem comigo mesmo. Vamos parar. Mas não aconteceu isso. E até o fato, às vezes, de falar assim, mas, poxa, vou terminar um namoro. Mas é importante ter essa pausa, sabe? Vamos botar assim, vamos colocar dessa forma, colocar o carro ali no estacionamento, deixar ele parado e ver realmente essas questões, né? Poxa, eu preciso ter uma boa referência, porque ele não teve. Ele não teve isso dentro de casa, então é bom ter uma boa referência de pai, uma boa referência de família, entender isso primeiro, né? Eu tenho traumas, então deixa lá o carro, sabe, no estacionamento e resolva essa questão para aí sim ligar o carro, né? Ir ali apertando o acelerador para que não venha, né? Não venha ter problema. Mas ao invés de fazer isso, o que eles fizeram? Voltaram, resolveram se casar no civil, mas, como sempre acontece, tantos problemas para resolver, eles voltaram a bater de frente com a realidade. Eu queria que você acompanhasse a continuidade da vida desse casal. E achando que com o casamento no civil as coisas iam se endireitar, a gente ia ser feliz, a gente ia ser uma família. E aí que virou tudo ao contrário. Quando você mora junto com uma pessoa, você divide, né, os pensamentos, enfim. Então começou a ter muito atrito entre a gente, muita briga, muita desconcordância. Tudo que acontecia era motivo de briga. Uma toalha em cima da cama, um copo em cima da mesa, qualquer coisa era motivo pra gente discutir de um querer a morte do outro. E mediante a tudo isso, eu decidi dar um basta. Eu cheguei nela e pedi o divórcio. E eu não aceitei o divórcio, eu me revoltei. Eu falei, não aceito. Não aceitei no namoro, não aceitei no noivado. Não seria ali no casamento que eu iria aceitar o divórcio, a separação. Foi aí que eu já tinha ouvido falar da palestra, através da mãe dele. E eu resolvi ir atrás para poder salvar meu casamento. De início, eu vi a diferença nela. E aí que eu falei, tem alguma coisa estranha acontecendo. Me chamou a atenção de todas as formas. O que antes a gente estava discutindo... Aí depois, em vez dela discutir, ela já me dava carinho. Em vez dela retribuir o xingamento, ou querer discutir, ou virar aquela bagunça, aquela guerra que era, ela já acabava o assunto ali e dali a gente já começava uma outra história. E eu comecei a ver a diferença nela até que veio o convite para participar das palestras. O Fernando não me ouvia mais. Eu chamava ele para ir na igreja, chamava ele para fazer a terapia. Terapia de amor, olha pra minha cara, ele falava pra mim. E eu cheguei pra Tayane, muitas vezes eu cheguei pra Tayane, porque a Tayane foi muito guerreira. Mas me angustiava porque ela aceitava tudo que ele fazia. Uma vez eu cheguei pra ela e falei, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma pisa em você de chinelo, eu vou dar em você, ou você larga dele. Eu falei, você tem que ser dura com ele, você tem que ser dura. Ai, sogra, eu não consigo. Ela falava pra mim assim, eu não consigo. Eu falei, você tem que ser dura, porque ou ele te dá valor, ou ele não dá. E foi quando eu apresentei pra eles a terapia do amor. A minha sogra já tinha falado da palestra pra mim. Desde lá do namoro, poxa, Tayane, investe, é bacana pra vocês, porque desde lá ela já viu que a gente tava sofrendo, né? E ela falou, poxa, aí no casamento, imagina como vai ser, então vai. Só que eu nunca me apeguei a isso. Então, até que quando ele falou do divórcio, eu já resgatei aquilo, já lembrei e falei, não, eu vou na terapia. Aí foi quando eu fiz essa proposta pra ele, de nós irmos juntos. E quando ela me propôs isso, eu vi como a última cartada pro nosso relacionamento. Praticamente a UTI do nosso relacionamento foi a terapia do amor. De início eu falei, vamos ir, vai continuar a mesma coisa. Eu pensava que, né? Mas quando a gente chegou
e eu comecei a ouvir aquilo que vinha, eu falei, poxa, é comigo. Parecia que eles estavam falando para nós dois só. Aí eu comecei a prestar atenção e vi que aquilo que estava sendo passado, se eu obedecesse, ia transformar, ia mudar, ia ter resultado. Então, eu dei uma oportunidade tanto para mim quanto para o nosso casamento e eu fui lá para buscar para mim. Quando ela falou, vamos salvar o nosso casamento, eu falei, beleza. Mas quando eu recebi aquilo, eu vi que eu investindo na minha vida, eu forneceria para ela alguma coisa melhor. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi que eles estavam fazendo a terapia do amor. E assim, eu vi o Fernando, eu vi uma postura diferente. Eu vi homem no Fernando. Eu não vi mais aquele moleque inconsequente. O que mais me chamou a atenção foi a questão da... A gente pede tanta mudança, a gente quer tanto que o outro mude, mas a gente tem que mudar. Eu tenho que olhar para mim, para eu mesma. Que eu tenho que mudar para ele poder ver essa mudança e querer mudar também. Foi aí que aconteceu. Que do início ele viu a minha mudança para ele querer buscar a mudança dele também. Eu aprendi nas palestras que eu tinha que transformar as minhas reclamações em orações. Que eu tinha, antes de mais nada, que ter a troca de espírito. E que eu tinha que ser para minha esposa dentro da minha casa uma fonte. Então aquilo me marcou bastante, eu coloquei como metas na minha vida. Então eu recebi aquilo e obedeci e eu colhi os frutos da obediência. Quando ele começou a frequentar as palestras, a primeira mudança que eu notei do meu irmão foi que ele se afastou de tudo aquilo que fazia mal para ele. Então eram os amigos, os vícios, redes sociais. E depois eu vi que ele começou a mudança dele com a Tayane. Ele começou a tratar ela bem, a ser gentil com ela. Posso dizer que eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho, né? E se ele não gostasse de mim, eu também não ia ligar. Se ele gostar da minha filha e fazê-la feliz, eu já estou feliz. Eu aprendi a ser uma mulher definida. Aprendi a ter mais, na verdade, guardar o que eu tenho para falar. A primeira coisa que vem na cabeça, pensar antes, contar até 1000, se for possível, em vez de falar. Eu costumo dizer que a nossa fase agora está de lua de mel. Lógico, nosso casamento é como, eu acredito, tenho a visão que o nosso casamento é como se fosse uma empresa. Quanto mais eu investir, mais eu me dispor, mais eu vou fortalecer tanto a mim quanto a minha esposa, o meu casamento, eu vou tornar uma base sólida, eu vou ter um referencial para os meus filhos ou quem fica perto da gente. Então, lógico, todo dia aprendendo, todo dia batalhando, mas hoje o meu convívio com ela é totalmente transfigurado. E aí que, frequentando as palestras, obedecendo o que a gente recebia, veio a proposta de casar na celebração dos casamentos no Templo de Salomão. Então, quando foi proposto isso, de imediato a gente aceitou, porque a gente estava tendo o resultado da obediência e casando lá na cerimônia, na celebração dos casamentos, poxa, não tinha coisa melhor, até porque a gente só tinha casado no civil. Então, quando foi proposto de casar na igreja, ainda mais no Templo de Salomão, a gente não pensou em 2 vezes em aceitar e casar. Foi uma oportunidade que a gente abraçou sem pensar muito. Foi um sonho realizado mesmo. Tanto o lugar quanto a situação foi maravilhoso. O relacionamento do casal hoje é bonito de se ver. Você vê cumplicidade, companheirismo. Você vê que os dois, eles têm força de vontade, assim, para querer sempre melhorar o relacionamento deles, né? São tão novos casados, assim, mas foi tão, assim, um orgulho para mim ver meu irmão e a Tayane casando, porque eu tive orgulho do meu irmão de ver ele como homem mudado e orgulho da Tayane de ver o que ela conseguiu fazer na vida do meu irmão. E hoje mudou tudo, completamente. Tá totalmente nosso casamento hoje, a nossa vida em si, não o nosso casamento, mas eu como pessoa, ele como pessoa, a gente chama transfiguração, acredito eu. Então, o nosso relacionamento, eu, Tayane, ele e Fernando, a gente foi transfigurado, realmente. Como mãe, pro Fernando agora, é muito bom. Falar do Fernando agora é um alívio na minha alma, porque hoje eu durmo, hoje eu deito a cabeça no meu travesseiro e durmo, porque eu sei que o Fernando tem uma família, o Fernando tem uma esposa, o Fernando trabalha, o Fernando tornou-se meu amigo, como ele sempre foi, e sobretudo ele restaurou a fé dele. Então hoje o Fernando é um homem de caráter, o Fernando é um irmão que quando as irmãs precisam conversar com ele, alguma coisa assim, ele alimenta elas.
Hoje o Fernando é muito bom abraçar meu filho. Hoje é muito bom chegar na terapia do amor e ver ele abraçadinho com a Tayane. Então isso para mim como mãe é uma conquista muito grande, graças a Deus. Hoje, recebendo o que a gente recebe na palestra e obedecendo, a gente, lógico, o nosso casamento foi transfigurado. Mas acima de tudo a gente tirou o nosso casamento da UTI. O que hoje era para ser extinto, hoje existe. Hoje o que era para ser ódio é amor. E hoje o que era para ser mágoa, olhar para o passado e ver que eu tinha alguma coisa contra ela, se tornou um testemunho. Então hoje o que a gente tinha de história ruim se tornou num combustível para a gente ajudar outras pessoas. Bom, parabéns ao casal, né, por essa transformação, por dividir essa história aqui com a gente. E vemos isso, né, que eles mudaram muito e seguem tratamento, né, pois tem muita coisa ainda para aprender, né? E é importante as pessoas entenderem isso, né? Pegarem o exemplo deles para a vida delas, porque muitas pessoas estão assim, com a vida desenfreada, com a vida amorosa desenfreada, e muitas estão na UTI e não se veem dessa forma, né? Acham que é assim mesmo, seguem a vida dessa forma. Eu nasci para não ser feliz, né? Eu nasci para viver desse jeito, meu casamento é assim mesmo, mas não vem a oportunidade de mudança de vida. É, porque pensam que não tem uma outra maneira, mas tem sim. Eu lembro da primeira vez que eu atendi o Fernando e a Tayane aqui no Templo de Salomão. Eu lembro, foi uma quinta-feira à noite que eles chegaram, choraram muito. Além de participarem da palestra, depois eu e a Cíntia, nós acompanhamos eles nessa etapa. E, de fato, humanamente falando, não tinha jeito. Mas a partir do momento em que a pessoa obedece o que é falado, você viu aí, por várias vezes ele disse, vou obedecer. Obedecer o quê? O que é falado nas palestras. Primeiro, cuidar de si. Ele entendeu isso, que o relacionamento era muito importante, mas para o relacionamento dar certo, ele tinha que cuidar dele. Você tem que cuidar de você. Eu só posso oferecer a alguém o que eu tenho. E o que o Fernando tinha? Mágoa, ressentimento, um monte de coisas do passado, uma bagunça dentro de si. Foi quando ele resolveu se consertar, parar, né? Colocou o pé no freio, vamos parar aqui, vou cuidar de mim. Ele foi transformado, houve uma mudança, tanto nele quanto na Tayane, casaram e hoje aí tem esse exemplo para dar. Isso pode acontecer com essa pessoa, Cíntia, que tomar essa decisão. Eu não vou esperar chegar na UTI. E se já está na UTI, então é hora de correr. Né? É hora de correr para buscar ajuda. Porque é o momento de parar para ouvir, né? Porque quando você vem às palestras, é esse momento que você para, você senta e você ouve. Ouve o quê? Ouve o que precisa ser feito, ouve o que você precisa mudar, porque normalmente as pessoas sempre têm algo a dizer, né? Ou reclama, ou rebate aquilo que está sendo falado. Então, ali é o momento de você se cuidar, sabe? De ouvir, né? E as palestras estão aí para isso, né? Então, não perca tempo. Vem estar com a gente nessa quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Tem creche para os seus filhos, tem estacionamento e você não paga nada por isso. Anote o endereço, Avenida Celso Garcia, no número 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. E eu queria antes só mostrar aqui o livro do Casamento Blindado, porque o Fernando falou uma coisa muito importante, de tratar o casamento como empresa, né? O capítulo 5 do livro do Casamento Blindado fala a esse respeito. Se você ainda não tem, eu aconselho você a já comprar, porque vai te ajudar e muito, como tem ajudado os milhares de casais que estão lendo e que já leram o livro. O que não falta são os ensinamentos, e quem está na UTI, o que não falta é remédio. É só parar. É só parar para poder sair dessa situação, né? E como a gente falou que a gente acompanhamos eles, atendemos, então a gente está à disposição para isso, né? O que precisar, nós estamos lá nas palestras e prontos também para ajudar quem precisa. É só você fazer a sua parte. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas veja o que tem preparado para você para a próxima aula. Ela olhou para mim e falou assim, poxa amiga, você vai ficar para a titia? Então aquela palavra que eu recebi foi definitiva para destruir a minha vida. Eu já resolvi o problema. Eu também vou casar. E me tomou a força. E ali começou uma série de agressão, de abuso. E ele disse o seguinte, o que você procura comigo, não é comigo que você vai ter. Então a lua de mel, que seria de 5 dias, foram 5 dias
apanhando muito, 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 muito. Todos os dias. Você não pode perder. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.